Muito bem. Hoje temos um convidado especial. Vamos fazer uma entrevista aqui com um caso de sucesso. É, Alexandre, seja muito bem-vindo. Tudo bom contigo? Muito obrigado, tudo ótimo e você? Tudo tranquilo. O Alexandre a gente trocou, né? Eu vim para BH, na cidade dele, e ele foi para os Estados Unidos, né? Estamos trocados hoje. E conta um pouquinho para a gente, qual que é a sua profissão, né? E por que que você resolveu, se aventurar nos Estados Unidos? Pois eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em gestão de negócios, com ênfase em projetos. É, Desde pequeno, eu sempre quis trabalhar com a construção civil, meu pai é engenheiro, ele sempre me levava nas obras, então isso sempre foi despertando essa minha paixão pela engenharia civil. E com meus 17 anos, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Morei um ano em Bluffton, na Carolina do Sul, e me apaixonei por esse país. Então, só que eu voltei com 18 anos para o Brasil, comecei minha faculdade, comecei a trabalhar, aquela correria, e esse sonho meio que ficou dormindo. E com o passar dos anos, né, em busca de tentar dar uma qualidade de vida melhor, principalmente para as minhas filhas, né? Eu tenho duas filhas pequenas, a Alice de 7 anos e a Laura de 2 anos, em busca de uma segurança melhor, uma qualidade de vida, um ensino melhor, eu e minha esposa, a gente resolveu se aventurar. Então, não foi um processo rápido, foi um processo bem longo, pois a gente queria vir tudo certo, com tudo organizado, com o mínimo possível de aventura, mas na certeza, né? Como eu sou engenheiro e sempre mexi com projeto, eu tinha que ter um planejamento de como seria a minha vida aqui. Então, buscamos o máximo de informação possível. Do Brasil mesmo, eu já comecei o meu processo de validação do meu diploma. Hoje, graças a Deus, eu já sou engenheiro licenciado aqui nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eu já corri atrás do meu green card para eu ter autorização de trabalho aqui. E Tem que ter o no green meio card? dessa confusão, tá quase chegando. Mas para trabalhar tem que ter green card também. No caso, eu tenho uma autorização de trabalho. Ah, Uma entendi. autorização de trabalho que foi me dado pela minha universidade. Nesse meio tempo todo, surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado aqui, na Avila University, que é uma universidade que está, a sede dela é em Kansas, só Aham. que ela tem um polo aqui em Orlando. Então, nessa confusão toda, ainda apareceu a oportunidade de fazer um mestrado e eu aceitei e corremos atrás de toda a documentação, passar no teste de proficiência em inglês e cá estamos. Ah, aí entrou na questão do teste de proficiência, né? Você escolheu fazer o Duolingo, né? Por que que você escolheu fazer o Isso. Duolingo? Porque eu achava que era um teste que a metodologia dele combinava mais com o meu estilo. E ele também era aceito pelas universidades que você queria fazer. Sim, sim, a universidade aceitava o Duolingo também. Perfeito. E agora vamos lá. O Alexandre ele teve um caso curioso que ele começou fazendo aulas do TOEFL comigo. Falou assim, professor, não gostei desse estilo de teste, quero migrar para o Duolingo, né? Conta aí pra gente por que que você achou que o TOEFL não era tão legal para você que você preferiu o Duolingo. O estilo da prova do TOEFL não me agradou muito, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E aí a ansiedade e o nervosismo ali me bagunçava tudo. Eu não conseguia é, 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 me concentrar o tanto que eu precisava. Então eu preferi migrar pro Duolingo. É, porque o Alexandre é assim. Alexandre, você tem 30 segundos para se preparar e depois um para falar. Quando começava a contar 30 segundos, ele, não, esse cronômetro tá me deixando doido.
Que é Me pouco. deixa, não. Esse tipo, eu tô acostumado com outros tipos de pressão. Esse aí, pra mim, não funcionou. Não deu. Não deu. E, gente, isso é importantíssimo. Ter esse autoconhecimento que o Alexandre teve de, poxa, esse teste aqui não extraiu o melhor de mim. E migrar, porque a nota dele do Duolingo foi 130. A nota dele foi de inglês avançado C1, né? Então, não foi o inglês dele que era o problema, era o formato da prova que não agradava mesmo. E a gente tem que saber qual que é o melhor formato que a gente tem que fazer. Então, certíssimo, Alexandre. E agora que você passou no Duolingo, né? As portas que se abriram com essa nota 130, foi a porta, porta exatamente? Foi da validação do mestrado? Foi o que possibilitou? Foi o mestrado. Foi o mestrado, porque, assim, para validar o diploma, eles não requerem o inglês. Só que você precisa saber falar o inglês, você precisa entender o inglês. Porque para engenharia civil, a primeira etapa de validação, a primeira etapa para a validação é a análise de documento. Histórico escolar, as ementas de todas as matérias. Então, eles vão avaliar que aquilo que a universidade no Brasil oferece regula com que a universidade aqui nos Estados Unidos também oferece para o curso de engenharia. Só que depois que você passa por essa etapa, você ainda tem que fazer uma outra prova para você ter realmente a sua licença. Uhum. Então, é uma prova muito cansativa. São 110 questões, são quase 6 horas de prova e que engloba praticamente todo o conteúdo, ou seja, a matéria são todas as matérias do curso de graduação. Só que a prova não dá para englobar todas as matérias, mas pega um geral. Então, me preparar para o Duolingo me serviu tanto para me preparar, né, treinar o meu inglês para fazer uma prova dessa, quanto para me matricular na universidade aqui. Excelente, excelente. Você sabe qual que é o nome dessa prova? Tem alguma sigla, essa prova de engenharia que você faz? Chama FE. Muito bem. Já fica a dica para quem é engenheiro e quer validar o diploma, tem que passar essa prova, né? Porque É, os médicos também têm uma prova, que é o USMLE, e os dentistas também têm a prova do board, e os enfermeiros o NCLEX. O NCLEX NCLEX, isso a sua mesmo. esposa vai fazer futuramente. Isso, é o que minha Exatamente. esposa vai fazer futuramente. Aí você faz essa do FE, depois você tem o PE, e depois, se você quiser, você faz o PS, que aí você se torna mais especialista em uma determinada área. Várias etapas, né? Várias Então, camadas. são várias etapas. Então, assim, o inglês é essencial. Se você não fala, você não consegue. E vamos para a parte do inglês então. Como que você avalia o seu inglês atualmente? Olha, meu inglês, morando aqui, com toda certeza, meu inglês está melhorando. Eu, eu, eu acho que eu vim com uma bagagem boa do Brasil, suficiente para eu me virar bem, tanto na universidade quanto para fazer essas provas, né, do meu certificado. E eu, a gente tem que estar sempre aprendendo, tá sempre aprendendo. Mas eu acho que eu não vim, eu acho que eu vim preparado, eu acho que eu consegui vir preparado. Beleza. Porque tirando 130 anos do Duolingo, fazendo essas provas de engenharia, demonstram uma bagagem boa mesmo. Então, realmente, você não caiu aí de paraquedas. E agora vem uma questão que eu queria te perguntar, que eu fiquei. É uma pergunta que eu faço muito e eu quero saber a sua resposta mesmo, fiquei curioso. Você acreditava mesmo que você podia atingir essa meta aí? Ou ao longo do caminho você teve alguma insegurança muito grande em alguma etapa do processo que você achou que não ia dar certo? Você teve essa insegurança? Nossa, várias vezes. Várias vezes. Ainda mais porque eu estava lidando com vários processos ao mesmo tempo. O processo do Green Card, o meu pedido é um EB2NW. É, era muita documentação que eles pediam, me deixava muito inseguro se eu ia cumprir todos os requisitos. Depois, para a universidade, até mesmo para passar no Duolingo, eu ficava inseguro pra caramba. Eu não sabia se na hora eu ia ficar ansioso e não ia conseguir fazer bem a prova. É. Então, assim, são vários desafios. Foram, no total, são
eu fiquei me preparando durante um ano e meio. Foram um ano e meio de caminhada Caramba! para eu estar aqui hoje. Da Então, ao ideia longo até a execução de tudo, um ano e meio. há um ano e meio, até que eu mudei para cá no dia 1º de janeiro de 2025. Então, assim, eu comecei meu processo lá no 2023, final de 2023, mais ou menos. Entendi. Fica a dica para que tem muita gente que quer resultados rápidos, transições rápidas, e transições como essa são transições demoradas, né? E você vê, você está nos Estados Unidos, a transição nem terminou ainda, que ainda tem um green card, né? Ainda Sim, tem sei lá o quê. E depois do green card tem a outra etapa ainda, que eu acho que é 1 a 2 anos você consegue a cidadania, né? eu acho que são 5 anos. Depois de 5 anos você 5 pode pedir a anos. cidadania. Bom, E fora também que tinha toda a questão da minha família, né? Como é que seria a adaptação das minhas filhas, com a nova rotina, como é que seria a adaptação da minha esposa. Então, tudo isso gera muita ansiedade e, a gente e- já era ansioso. sim, sim. E o problema é que os processos são muito demorados. Então a gente fica naquela ansiedade. Eu acho que só quem está vivendo isso que consegue ter a noção, a dimensão de quão ansioso a gente fica. Mas graças a Deus deu tudo certinho, tudo tá Ótimo. caminhando da melhor forma possível. E conta um pouquinho, você tem duas filhas pequenas, como que elas estão se adaptando, como que está a realidade dela em relação à fase escolar? O que que você está achando sobre isso? Sim, a minha filha Alice, ela tem 7 anos. Ela se adaptou muito bem à escola. Eu fiquei muito impressionado. Ela no Brasil ela terminou o primeiro ano, né, em novembro. Aí ela veio para cá, aí ela matriculei ela aqui na escola em janeiro. Mas o período escolar aqui é diferente. Ela vai tem aula até junho. Então ela como se ela tivesse voltado para o primeiro ano e está fazendo esses últimos 6 meses do primeiro ano de novo. Hum. Mas é para ela ir aprendendo inglês e ser mais fácil a adaptação. A escola que achou melhor voltar ela para o primeiro ano. E foi ótimo, foi ótimo. Eu moro numa cidade que tem muito brasileiro, então tem brasileiro na sala dela, e isso facilitou muito. A escola colocou uma amiguinha que fala inglês, mas é brasileira. Tem 3 anos que ela mora aqui nos Estados Unidos, para ficar com ela o tempo todo, Que justamente para legal! ajudar. É, para facilitar essa adaptação. Minha filha ela tem uma particularidade, que ela tem diabetes tipo 1, então ela precisa ir constantemente na enfermaria para tomar insulina. Quando a glicemia dela baixa, ela precisa ir lá para comer alguma coisa. Então, essa coleguinha tá sempre com ela para ajudar nessa comunicação. E Excelente. esses Não, meninos que pequenos aprendem inglês bacana. muito mais rápido do que a gente. É É, impressionante. uma É esponja, né? impressionante. Eu ajudo minha filha com para casa. Você tem que ver ela lendo. Ela lendo. Como que evoluiu? Evoluiu muito, evoluiu muito. Ela já fazia inglês no Brasil, né? Ela fez um ano e meio de inglês antes de vir, mas evoluiu muito, impressionante. Até a pronúncia, o R, como é que já tá puxando É, igual o americano. É impressionante como é que já vai pegando. Além dela aprender mais rápido, ela vai pegando sotaque também muito mais rápido. É impressionante. o problema dela agora vai ser ter sotaque em português. Pois é, pois é. E a minha outra filha, mais nova, a Laura, ela fez 2 anos agora em fevereiro. Então, assim, para ela é tudo novo, assim. Ela não tem referência muito do português. Ela já está indo na escola. A gente aqui não, ela não está a minha filha Alice, ela estuda na escola pública, né? Que assim, impressionante, impressionante o nível da escola pública aqui. Nó, maravilhosa a escola. Só que aí minha Excelente. filha mais nova, ela aí não está em idade escolar, mas a gente optou em colocar numa creche particular, justamente para ela também ir aprendendo, ir acostumando com, com a cultura americana. Eu acho que isso é muito importante, você Com viver a certeza. cultura americana também. E você vai fazer alguma ponte Brasil-Estados Unidos ou você vai ficar mais Estados Unidos mesmo?
Eu pretendo ficar mais aqui, né? Focar mais no meu trabalho. No Brasil, a minha empresa continua operando, mas eu quero me dedicar mais aqui. Agora, no meio do ano, provavelmente minha esposa vai com minhas filhas para o Brasil, passar as férias lá, porque aqui são quase 3 meses de férias, né? No meio do ano. E ficar 3 meses com o menino pequeno em casa é difícil, é difícil. Então, provavelmente minha esposa vai. Eu devo ir, ficar uma semana, 2 semanas no máximo. Mas o meu foco aqui é me desenvolver e crescer aqui. Perfeito. Então, é um foco que tem que ser mantido por um tempinho até que você vai entrar no fluxo, aí tudo vai estar bem tranquilo mesmo. Você está quase no final da turbulência, eu acho, né? Tá quase passando, tá quase. Tá Passando. quase. Muito bem. E só para a gente entender um pouquinho sobre a prova do Duolingo, você lembra quanto tempo você demorou para se preparar para a prova comigo? Foram uns 3 meses, 4 meses. Mas isso contando com o TOEFL, né? Isso, contando com o TOEFL. Sim, que a gente É, começou. O TOEFL a gente quase concluiu o curso. Eu acho que ficou foi faltando duas bastante, é. aulas pra gente. Foram uns 2 meses de Pra... TOEFL, eu acho. É, E é. depois, mais um mês mais ou menos de Duolingo, E né? mais ou menos 1 mês de Duolingo. Isso Isso. mesmo. E você chegou a algum momento a tentar estudar sozinho para essas provas ou não? Não, não, Não? Por que não. que você decidiu É buscar a ajuda de um professor? Por que que você não decidiu entrar para o meu curso, por exemplo, e buscar minha ajuda? porque isso aí é uma particularidade minha, né? Eu acho que eu tinha tanta coisa para fazer ao mesmo tempo que eu não iria conseguir sozinho dedicar o tanto que eu precisava. Então, eu tô assim, não, prefiro contratar alguém que já sabe, que já está acostumado com isso, para me dar principalmente as dicas principais para passar. Aham. Então eu acho que sozinho eu ia demorar mais, eu ia ter mais dificuldade. Perfeito. Então quando eu não domino o assunto, eu prefiro chamar alguém que domina para me orientar. Faz sentido, faz sentido. Essa não é a minha área. Tem até uma frase que fala: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado, né? E a Isso. pessoa te ajuda no caminho. E sobre o curso, como que você acha que o curso te ajudou? Teve alguma dica que te ajudou mais que as outras? Você lembra dessa parte? O que eu gostei é que o curso foi exatamente o que cobrou na prova. Então, quando eu concluí o curso, eu estava realmente preparado para fazer a prova. Excelente, excelente. Sem surpresas, né? Sem surpresa. Como eles falam, by the book. Do que fez no curso, tinha na prova. Então, Então foi ótimo. Isso aí é importante saber disso. E o Duolingo, gente, de todas as provas, é a que mais muda, sim. Então é a prova que eu tenho mais a atualizar o curso. Porque o TOEFL e o IELTS não, eles são provas que já estão consolidadas no mercado, então é uma coisa meio que fixa. O Duolingo não, ele entrou novo no mercado, eles estão se atualizando o tempo todo. E isso atrapalha até na hora de montar o curso, mas eu sempre tento ficar atualizado no último, né? Na última coisa que modificou da prova. Então é isso. Você tirou quanto mesmo no Duolingo? 130. 130, que é considerado nota C1. E vamos lá, se você tivesse alguma dica para dar para alguém que quer fazer o Duolingo agora e não sabe por onde começar, qual dica você daria para essa pessoa? De contrato. Simples assim? Ué, não sabe por onde começar, chama alguém que sabe aí, vai te ensinar. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, Alexandre, eu sempre ponho um videozinho bem curtinho dos meus alunos falando o seguinte: o meu nome é tal, eu tirei nota tal na prova e me preparei em tanto tempo. Então, para fechar o nosso papo, eu queria que você falasse isso. Eu sou Alexandre, tirei tanto no Duolingo, me preparei em tanto tempo. Só o tempo do Duolingo, sem contar o do TOEFL, tá bom? Tá bom, tá bom. No seu tempo. Meu nome é Alexandre, eu tirei 130 no Duolingo e eu me preparei durante 4 semanas. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Meu cara, então assim, o que eu tenho pra te falar é sucesso, cara. Você vai. Ah, inclusive, só pra fechar aqui, a Alexandre recentemente, eu acho semana passada, né?
foi convidado para ir para Harvard fazer algum tipo de palestra e tudo mais. Conta um pouquinho sobre isso para a gente entender como é que foi isso, essa Pois experiência. é, foi uma oportunidade muito legal que eu tive. Eu fui para Boston e estava tendo um evento lá em Harvard e uma das empresas que estavam lá é uma empresa que me ajudou muito durante o meu processo de Green Card. O pessoal lá é bem influente, eles me chamaram lá justamente para eu contar um pouco dessa minha história. Aí eu aproveitei o momento para lançar o meu livro. Um livro que eu fiquei bastante tempo me preparando para lançar, contando as mais diversas obras e a importância, né, que eu acredito que elas têm para nossa comunidade. Vamos Foi uma aproveitar oportunidade então muito isso. Vamos legal. falar do livro, vamos fazer uma publi aqui do livro. Qual que é o nome do livro em português, em inglês e ele trata exatamente de quê? Pois é, o meu livro, ele. Depois vou até colocar aqui a página, a propagandazinha dele, mas se trata da engenharia segura no crescimento urbano. Porque eu trabalho há muito tempo com reforma de obras para a prefeitura, para o estado de Minas Gerais e para o governo federal. E com recuperação e reforço estrutural. E assim, o que a gente vê é que o brasileiro ele não tem a cultura de cuidar das edificações mais antigas. Geralmente, quando a gente é contratado para fazer uma obra de reforço, recuperação, na maioria dos casos, já está no limite. Então, acaba que fica muito mais caro, é algo muito mais inseguro, tanto para a gente quanto para os usuários. E a gente vive um crescimento urbano, né? Muitas das vezes, principalmente no Brasil, não é planejado. Então, a gente cuidar das nossas estruturas já existentes é fundamental. Então, eu falo sobre os tipos de estruturas, os reforços que a gente já fez. Acho que vai ser bem interessante. Beleza, e eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo, na descrição do vídeo eu vou botar sobre o livro, né? Se tiver algum link para algum site, alguma coisa assim, você me passa que eu ponho também, tá bom? Tá, não, beleza. E eu vou falar com meus amigos engenheiros que eu já falo, inclusive tem um meu engenheiro civil fazendo agora a questão do TOEFL, né? Ele está em dúvida se vai para o Imperial Aham, College na Inglaterra ou se vai para Michigan, alguma coisa assim, né? Vou mandar para ele, quem sabe vocês viram colegas no futuro, né? pois é, com certeza. Excelente. Alexandre, então, meu caro, parabéns pela sua jornada, pelo profissional que você é, pelo pai que você é também, e marido se preocupando com a família, né? Porque esse processo é o quê? Não é só você, é você e os Sim, seus amados, né? Então, sim, parabéns aí. E, inclusive, quando eu falar o Green Card, me avisa pra gente abrir um champanhe, né? Do Green Card. combinado, Falta quanto combinado. tempo você acha, mais ou menos? Pô, bom, agora o prazo, não sei te falar exatamente, mas já tem um ano que tô na fila, tô na fila. Na fila. Então, é, tá quase, tá quase. Uma hora vai, uma hora vai. Então você já cumpriu todos os requisitos, né? Não tem Sim, porquê. E quando você consegue, a sua esposa consegue por você, ou é processo sim, a independente? minha esposa, não, é minha esposa e minhas filhas. Filhos até 21 anos embarca junto. Entendi. Ah, então você conseguindo, as suas filhas automaticamente já conseguem green card também. Sim, todo mundo, todo Todo mundo, mundo. todo mundo. Olha aí, coisa boa, coisa boa. Pronto. Então tá resolvido. Então, meu caro, é isso. Vou aproveitar aqui BH, vou passar um mês aqui e você aproveita aí os Estados Unidos. Quem sabe um dia a gente se encontra. Combinado, com certeza. Fechar aqui a nossa reunião com Alexandre e futuramente, quem tiver dúvidas sobre engenharia civil, sobre alguma coisa de validação de diploma, posta aqui nos comentários que a gente vai tentar responder na medida do possível. Valeu, Combinado. Alexandre. Valeu.